Capítulo 804, Tio Imperador do Reino Divino Azura. Tradução do Koan. Revisão ETQC Cid Padrim. A 3.500 milhas da filial do Reino Divino de Azura, na montanha do declive acentuado, um barco negro estava voando rapidamente pelo ar. Dentro do barco havia 3 homens de meia-idade sentados em meditação. Eles eram os 3 emissários demoníacos do Reino Divino de Azura. Há pouco tempo, os 3 haviam perseguido Li Ming a toda velocidade por mais de 8.000 milhas, gastando uma enorme quantidade de energia. Agora, depois de 1 hora, os 3 já haviam se recuperado totalmente. Neste momento, o terceiro emissário demoníaco de repente abriu os olhos, uma luz forte reluzindo através de seu olhar. Eu já me recuperei, assim como o resto de vocês provavelmente. Estamos a menos de 4.000 milhas de distância, por isso sugiro que afastemos o barco espiritual e voemos de volta a toda velocidade para evitar qualquer problema. O terceiro demônio está certo. É melhor ficar seguro do que arrepender-se. Venha, vamos embora. O segundo emissário demoníaco se levantou, uma luz inflexível apareceu em seu frio olhar. Pequenos raios de luz pareciam atravessar suas pupilas escuras. O segundo emissário demoníaco totalmente recuperado era uma existência extremamente aterrorizante. Esta era a força de um mestre de mandato do céu classificado entre os 100 melhores. Nosso fracasso durante esta missão é a maior vergonha de nossas vidas. Nós não apenas nos envergonhamos, mas também envergonhamos a glória do Reino Divino de Azura. Quando voltarmos, definitivamente seremos punidos, e tudo isso é devido àquele maldito Lilanja. Enquanto o segundo emissário demoníaco falava amargamente disso, ele cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos começaram a estalar. Ele desejou poder esfolar Li Ming vivo e fazê-lo sofrer além da morte. O segundo demônio está certo, mas embora não tenhamos colhido, pelo menos ainda conseguimos usar a técnica secreta do Reino Divino de Azura para capturar a assinatura da energia de Lilanja. Da próxima vez que nos encontrarmos com ele, definitivamente o reconheceremos. Além disso, nós também aprendemos que o trunfo de Lilanja é essa velocidade esquisita dele. Em termos de velocidade, ele é pelo menos igual a um dos 70 melhores mestres classificados no mandato do céu. Este Lilanja deve confiar em algum tipo de tesouro de voo ou a herança de uma técnica de movimento para ser tão arrogante. Mais cedo ou mais tarde, ele cairá em nossas mãos. Não importa o quão rápido ele seja, a partir do momento que tenhamos capturado a assinatura de sua energia, podemos estabelecer uma formação de matriz antecipada e esperar que ele entre na nossa rede. Certo? Quando voltarmos desta vez, pediremos misericórdia ao Imperador Divino e nos redimiremos com nossos futuros méritos. Vamos nos livrar dessa desgraça. Os 3 emissários demoníacos falaram em um tom calmo e zangado. Quanto mais eles falavam, mais gélidas suas vozes se tornavam, à medida que mais intenção assassina saía de seus corpos. Neste momento, na penumbra dentro do barco, 3 a 4 chamas de repente se acenderam na frente deles, explodindo rapidamente como um grupo de fogos de artifício. Estas eram as luzes dos talismãs transmissores de som. As mentes dos 3 emissários demoníacos se agitaram e eles fecharam os olhos para receber respeitosamente as mensagens. Eles pensaram que as notícias de Li Ming roubando 300.000 pedras de essência espiritual poderiam ter chegado ao quartel-geral do Reino Divino de Azura e que o Imperador Divino havia decidido expressar seu descontentamento. No entanto, o talismã transmissor de sons do Imperador Demoníaco deve ter uma luz de ouro púrpura, não amarela. Além disso, era irracional passar 3 ou 4 talismãs transmissores de som ao mesmo tempo e a voz do Imperador Demoníaco não soaria tão confusa ou frenética. Qual era a mensagem? Enquanto os 3 emissários demoníacos escutavam, seus rostos originalmente calmos, que tinham apenas uma sugestão de raiva, de repente se tornaram incomparavelmente sombrios. Depois que o segundo emissário demoníaco ouviu a mensagem do talismã transmissor de sons, ambos os olhos ficaram vermelhos devido ao sangue. Ele cerrou os punhos juntos e os vasos sanguíneos em seus braços saltaram como vermes. O conteúdo do talismã transmissor de sons era: Lilanja invadiu a filial do Reino Divino de Azura, lavando toda a terra com sangue.
O mestre do Salão Situ morreu em batalha. A pílula da transformação divina foi roubada. Mais da metade dos nossos discípulos morreram. E os 3 grandes anciões também pereceram. As 3 grandes seitas que chegaram sofreram incontáveis baixas. O segundo emissário demoníaco apagou a chama do talismã transmissor de sons em suas mãos e olhou para cima, liberando um tremendo rugido. Bang! Todas as mesas e cadeiras do barco espiritual se despedaçaram como se fossem um vidro golpeado por um martelo. Matando em seu caminho a filial do reino divino de Azura, matando o mestre do Salão Situ e os 3 grandes anciões, como isso poderia ser possível? O terceiro demônio estava tão bravo que seus olhos quase saltaram de sua cabeça. Era impossível que essa notícia fosse falsa. Lilanja, eu juro que nunca descansarei até que eu pessoalmente acabe com você. O segundo demônio sentiu como se seu próprio coração estivesse se retorcendo. Lilanja o ludibriou em um círculo como um cachorro. Depois disso, Lin-Lanjan retornou, lavando toda a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado com sangue, enquanto também saqueava a pílula da transformação divina. Assim, a recompensa pela sua cabeça que eles iam apresentar a qualquer um que conseguisse capturar Lin-Lanjan realmente caíra em suas mãos. Que tipo de piada irônica foi essa? Além disso, há apenas um quarto de hora, ele até mesmo alertara o terceiro demônio que Lin-Lanjan não teria forças para retornar à montanha do declive acentuado e lançar um ataque furtivo. Mesmo que tivesse energia suficiente, isso ainda não seria suficiente. Agora parecia que ele tinha sido feito de bobo. Essa foi a maior e mais desonrosa vergonha de sua vida. Se ele não eliminasse essa vergonha ao matar Lin-Lanjan, então essa desgraça permaneceria para sempre em seu coração como um demônio no seu coração para as artes marciais. Ele era um mestre superior que tinha uma chance de alcançar o reino Mar Divino no futuro. No entanto, se ele tentasse penetrar no reino Mar Divino, então este demônio no coração faria com que seus pensamentos entrassem no caos, possivelmente fazendo com que ele enfrentasse a derrota nessa tentativa. Ping! O segundo demônio saiu do barco espiritual e se lançou para frente enquanto ele desesperadamente voava em direção à filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Naquele momento, no grande salão da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado, Li Ming estava em cima de uma pilha de tijolos e ladrilhos quebrados. Na frente dele, o ancião Yan estava parado ali com olhos indiferentes, como se tivesse perdido a alma. O sangue se acumulou debaixo de seu corpo e ele sofreu graves perdas em sua força vital. Quando Li Ming olhou para o ancião Yan, cujo mar espiritual parecia estar quebrado e então para o buraco profundo e insondável, causado por um ataque furtivo. Ele acreditava firmemente que este não era um ataque enviado pelo ancião Yan. Saia! Li Ming apontou a lança para algum lugar no vazio. De repente, uma voz velha e insidiosa soou de todas as direções. Essa voz era rouca e medonha, como se fosse o som eclético de uma mistura dos gemidos de muitas almas assombradas. Você é Lilanja. Bom. Muito bom. Na frente do ancião Yan, uma fraca luz negra de repente se condensou acompanhada por uma névoa negra crescente. Esse nevoeiro se condensou, revelando um velho homem de manto preto flutuando no ar. Seu rosto estava enrugado como uma casca e quase todo seu cabelo havia caído de sua cabeça. De cima para baixo, essa pessoa exalava uma energia espessa e mortal, como se tivesse acabado de sair de um caixão. Apesar do fato de que este velho se assemelhava a uma chama bruxuleante ao vento sem muitos anos de vida, Li Ming ficou extremamente chocado. O corpo daquele velho parecia próximo ao estado de decomposição, mas seus olhos eram tão profundos quanto a noite infinitamente estrelada. Só de olhar para eles, sentia-se como se pudessem te sugar. Este era um mestre de topo. Desconsiderando seu tempo no julgamento de fundação do nível rei na cidade secular da Fênix, este velho era absolutamente a maior potência que Li Ming ainda tinha visto em seu olhar. Isso era uma potência do reino Mar Divino. Li Ming sentiu os pelos se erguerem por todo o corpo. Ele estava prestes a se virar e fugir o mais rápido que podia, mas quando ele se mexeu, de repente ele sentiu que algo estava errado.
Embora o corpo desse velho parecesse sólido, depois de explorá-lo com sua percepção, ele descobriu que era tão intangível quanto um espírito. Além disso, exalava continuamente a majestade de um espírito de batalha. Este não era o verdadeiro corpo do velho homem de manto preto, mas sim um punhado de seu espírito de batalha. Era altamente provável que este velho homem de vestes negras tivesse deixado algum tipo de item especial na filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Este item provavelmente tinha um punhado de seu espírito de batalha ligado a ele, permitindo-lhe criar instantaneamente uma projeção de sua vontade aqui. O velho olhou para Li Ming e seus lábios se abriram em um sorriso, revelando dentes amarelos e cruéis. Enquanto Li Ming sentia repugnância e repulsa por fora, ao ver aquele velho que mal restara cabelo, sua mente permaneceu vigilante. Essa pessoa era provavelmente um dos antigos monstros do reino divino de Azura. Isso significava que a questão de hoje dele lavando toda a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado com sangue já havia sido revelada aos indivíduos de alto nível do reino divino de Azura. Isso também era razoável. Embora Li Ming tivesse usado a cadeia de estrelas para derrubar a maioria dos artistas marciais que tentavam enviar mensagens, alguns deles ainda conseguiram escapar de seu controle e continuaram transmitindo as notícias. Quem é você? Li Ming brandiu sua lança longa, apontando-a diretamente para os olhos do fantasma agonizante deste velho. Depois de perceber que este velho não era nada mais que um punhado do seu espírito de batalha, ele se acalmou. Daqueles que vieram hoje para a filial do reino divino de Azura, as grandes seitas como a seita Névoa Mística, a seita Kume Nevador e as outras eram todas seitas de 5º grau. Embora os principais artistas marciais das seitas pudessem ser mestres no mandato do céu, ainda era impossível para eles terem um mestre no reino mar divino. Assim, este homem idoso que o enfrentava só podia vir do reino divino de Azura. Normalmente, uma potência do reino mar divino teria mais de 5.000 anos de vida. Uma potência no nível avançado do reino mar divino podia até mesmo viver até 10.000 anos. Já que este velho já tinha uma aparência tão acabada, ele já poderia ter vivido por 5 a 6.000 anos. Gegege, esse velho é Situbunan, o tio imperador do reino divino de Azura. Lilanjan, você realmente me surpreendeu. Embora eu não tenha ideia de qual método você usou para atrair para longe aqueles 3 emissários demoníacos imbecis para depois lavar com sangue essa filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado, seu destino acaba aqui. Você foi muito arrogante. Uma árvore que sai da floresta será destruída pelo vento. Se você tivesse escapado antes, você nunca teria caído em minhas mãos. Situbunan, o tio imperador do reino divino de Azura. Li Ming sugou uma lufada de ar frio. O atual imperador divino do reino divino de Azura já era um ancião supremo do reino mar divino. Portanto, se este Situbunan era na verdade o tio imperador, então ele era de uma geração mais velha do que o imperador divino do reino de Azura. Ele era, sem dúvida, um verdadeiro mestre do reino mar divino. Não admira que ele tenha idade suficiente para aparecer assim. Geralmente, uma vez que um artista marcial chegasse ao meio de sua vida, o fogo de sua vida começaria a enfraquecer lentamente e seu corpo também começaria a se deteriorar. À beira da morte, a força deles podia não ser nem metade do que era durante o pico dos seus tatus. Mesmo assim, Li Ming não se atreveu a mostrar o menor desprezo por este Situbunan. Isso porque, para um ancião supremo que estava chegando ao fim de sua vida como ele, porque repetidamente fracassaram em fazer novos avanços em seu cultivo, suas personalidades se tornariam muito mais estranhas, cruéis, erráticas e imprevisíveis. Lilanjan, não tenho ideia de onde você obteve a herança do imperador demônio. Também parece que sua própria herança vem de um ramo diferente do meu reino divino de Azura. Entretanto, meu reino divino de Azura é o único descendente do imperador demônio e todos os legados do imperador demônio pertencem a nós. Não importa em qual canto do continente da queda do céu foi escavado, tudo isso pertence ao meu reino divino de Azura.
Se você estivesse originalmente disposto a entregar a herança do Imperador Demônio e a armadura do Imperador Demônio e estivesse disposto a escolher permitir-nos limpar suas memórias da herança do Imperador Demônio, ou se juntar ao nosso reino divino de Azura depois de ter um feitiço de alma colocado dentro de você, então eu não me importaria em dar-lhe alguns benefícios. Agora, no entanto, vou apagar sua própria existência. Limpar minha memória ou plantar um feitiço de alma. Li Ming riu com raiva. Mesmo um mestre com relação à força da alma iria danificar a alma de um artista marcial se eles tentassem limpar uma parte de suas memórias. Situbunan, uma vez ouvi outros dizerem que os seres humanos mais humildes são invencíveis. Hoje aprendi que da cabeça aos pés você não é nada além de patético. Depois de ser ridicularizado por Li Ming, os lábios de Situbunan se curvaram em um sorriso feroz. Eu não me lembro quanto tempo passou desde que alguém se atreveu a falar assim comigo. Que engraçado, para um mero pequeno artista marcial no nível avançado do reino núcleo rotativo como você falar. Mesmo se você seja um talento eternamente raro, você não é nada além de um vagalume diante da brilhante lua que é um meu reino divino. Você nem vale a pena mencionar. Para eu matar você, isso não é diferente de abater um cão raivoso. Enquanto Situbunan falava, seu corpo subitamente se distorceu, transformando-se em uma fumaça negra que penetrou no corpo do ancião Yan.